Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos, Deus abençoe a sua vida. Eu quero te dar as boas-vindas a este domingo. Como é bom terminarmos esta semana, uma semana tão desafiadora para todos nós, na presença do nosso Deus e também iniciando a próxima semana aos pés de Jesus, o nosso Senhor. Seja bem-vindo, nós vamos ter um culto abençoado, nós cremos em nome de Jesus. E é por isso que eu quero convidar você aí no seu lugar a fechar os seus olhos para juntos entregarmos este domingo, este culto de domingo ao nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós queremos ouvir a tua voz, mas antes aqui está a nossa resposta. Queremos te louvar pelo teu convite, te agradecer porque foi o Senhor quem iniciou este culto ao nos chamar para estarmos reunidos na tua presença. E hoje nós queremos te oferecer os nossos corações, te pedindo, perdoa-nos pelos nossos pecados e aceita-nos em tua presença pelo sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. A ti seja a honra e a glória, o nosso cântico, Senhor, a nossa adoração e devoção, em nome do nosso Salvador. Amém e amém. Diga à pessoa que está ao seu lado, vamos juntos louvar a Deus hoje. Vamos lá, também aqui nos comentários. Diga, vamos juntos louvar a Deus hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez e nós vamos louvá-lo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação bem forte. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. E ao medir o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Aleluia! Tu és grande, tu és o Deus Todo-Poderoso.
digno da nossa adoração, mas mesmo assim, o Senhor nos recebeu. Mesmo assim, aqui nós estamos justificados. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Meus irmãos, este é o nosso hino. Somos escolhidos por Ele. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Vamos lá! Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Diga forte! Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Levante as suas mãos a Ele, igreja. Quem Deus libertar, vamos lá. Livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai,
sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia! Vamos lá, vamos aplaudi-lo, meus irmãos. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Meus irmãos, que prazer enorme é este de dividir esta casa com você e com a sua família. Nós permanecemos juntos e unidos porque neste lugar nós encontramos o nosso Senhor, o nosso Pai amoroso, e aqui nós permanecemos. Deus te abençoe. Fique nesta paz e nesta fé, em nome de Jesus. A paz, querido e querida, a paz, meu irmão e minha irmã, a paz a você que está cultuando a Deus conosco, que faz desse ambiente espiritual ficar ainda mais vivo, mais sensível à presença do nosso Deus. Que alegria nós temos de cultuar a Deus, de cantar a Ele, de orar, de ouvir Sua palavra. E nós estamos agora na parte do culto, em que vamos nos lembrar das nossas necessidades, daquilo que nós temos como motivo de oração. Você bem sabe, nós temos uma igreja que ora, uma igreja que abraça a causa do aflito, do necessitado. Nós temos como um alvo, um objetivo, que todo aquele que precisa de oração encontre ao menos uma pessoa para orar, e nós nos movemos dessa forma. E nos nossos cultos nós sempre iremos ter esse momento de oração, que diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito ao necessitado, ao aflito, ou até mesmo aquela pessoa que só tem gratidão no coração e quer agradecer a Deus por todas as bênçãos que tem vivido e recebido. Então, nesta hora, busque na sua memória, busque no arquivo do seu coração aqueles motivos que você quer colocar diante dele. Jesus Cristo nos incentiva a orar. Ele diz: orem sem cessar, nunca desanimem da oração. E é verdadeiro, nós podemos desanimar de tudo na vida, menos da oração, porque a oração, ela nos leva à presença de Deus e faz com que o Senhor atue na nossa vida. Quando nós oramos, nós trazemos o céu para dentro da nossa realidade. Deus, Ele glorifica o nome dEle quando atende os nossos pedidos. Então é o que vamos fazer agora. Nós temos abraçado causas de irmãos e irmãs da nossa igreja que estão em tratamento. Nós temos estado ao lado de pessoas que estão passando grande aflição. Eu quero hoje pedir a você que, além de todas essas pessoas por quem nós já oramos semanalmente, você também hoje possa se lembrar da nossa querida irmã Liliane. Liliane é uma amada ovelha desse rebanho e está passando um tempo de cuidado com a mãe, a nossa querida irmã, que está muito doentinha. E eu sei o quanto ela precisa de oração, o quanto essa família precisa de oração e o quanto a mãe da Liliane precisa de oração. Então, una-se a mim nessa oração em favor dessa querida ovelha. Nós também estamos empenhados e juntos em oração em favor de irmãos da nossa igreja, irmãs que estão acometidos do Covid-19 e estão internados. Nós estamos verdadeiramente buscando a Deus. Nós buscamos a Deus pela nossa querida irmã Rosimeire, que já está na UTI há mais de uma semana. Nós estamos em oração constante pela nossa querida irmã Maria José, que também está na UTI, está internada. Nós estamos orando pelo irmão Cosmo também, que está internado na UTI. E nós estamos orando e acompanhando irmãos e irmãs que, graças a Deus, estão sendo tratados em casa. Mas o tempo é um tempo realmente em que nós precisamos buscar a Deus. Então são esses amados por quem nós estamos orando, e como igreja eu peço que você se una a nós, não somente agora, mas durante a semana e durante o tempo de suas orações, que você coloque diante de Deus essas pessoas, porque realmente elas precisam do Senhor, e suas famílias também. E também há espaço para orar por mim e por você. Eu sei que você também tem suas necessidades, assim como tenho as minhas. Enfim, esse é o momento de entrarmos na presença de Deus e clamarmos pelo Senhor. Vamos orar, meus queridos.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entramos diante de Ti agora como igreja, unidos, Deus, no nosso coração, na nossa fé, movidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos une nesta hora e faz com que a nossa voz, Senhor, ao unir umas às outras, ela possa subir diante do Senhor como uma só voz. Nós estamos agora aqui diante da Tua presença e oramos e queremos trazer diante do Senhor as pessoas necessitadas da nossa igreja, os nossos irmãos e irmãs que estão em tratamento médico prolongado. Oramos pela Aimee, oramos pelo Bernardo, nossas duas crianças, Senhor, que enfrentam uma luta tão grande de saúde. Querido Deus, nós oramos, Deus, e pedimos que o Senhor estenda a Tua mão e que o Senhor acompanhe cada um deles, cada irmão e irmã, ó Deus, nos dias de tratamento, em tudo que tem sido feito, que o Senhor abra as portas, mas acima de tudo nós oramos para que o Senhor dê saúde, o Senhor que é fonte de toda a vida, o Senhor lhes dê saúde em nome de Jesus Cristo. Nós queremos trazer diante do Teu altar, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que estão internados por conta do Covid-19. São casos, Deus, graves, em que nós estamos agora juntos a buscar ao Senhor e a orar. Oh Deus, nós clamamos pela vida de cada um deles. Nós temos colocado diante de Ti e nós cremos no socorro, nós cremos na Tua graça, na bênção do Senhor, que em nome de Jesus Cristo, cada um deles receba saúde, que eles vençam essa batalha. Oh Senhor, e que nós vamos continuar cobrindo com oração, porque sabemos que, Senhor, a casa edificada sobre a rocha, ela resiste, Senhor, às tempestades, e os Teus filhos estão edificados em Cristo Jesus, e nós cremos no poder de cura do Senhor Jesus, na palavra dada a respeito de cada um deles, para que vençam essa enfermidade. Pai de amor, bem assim aqueles que estão em casa, aqueles que estão se cuidando, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor os guarde, o Senhor os proteja. Oramos para que eles tenham, Senhor, ó Deus, assim, os que estão no domicílio, como os que estão internados, a consciência plena de que o Senhor está com eles, que o Senhor está cuidando. Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus de amor, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, trazemos agora as nossas vidas diante de Ti. Senhor querido, Tu conheces cada coração que está na Tua presença. O Senhor conhece, Deus, a nós, sem que nós nem precisássemos falar uma só palavra, mas a Tua palavra diz que nós devemos orar para que possamos depois glorificar o Teu nome, porque ao orar nós nos confrontamos com as nossas limitações e nós buscamos do Senhor aquilo que nós não temos. Deus, em nome de Jesus Cristo, aonde há ausência de paz, aonde há ausência de sabedoria, aonde há, Senhor, ausência de domínio próprio, aonde há ausência, Senhor, de valores espirituais, em nome de Jesus Cristo, alcança agora, ouve cada clamor, cada necessidade, abra as portas para o Teu povo. Ilumina os caminhos, oh Senhor, tira-nos de toda treva, tira-nos de todo engano e, oh Deus, faz resplandecer a luz da Tua presença, a luz da Tua verdade nos nossos corações, que não sejamos abatidos, que não nos sintamos derrotados, mas que possamos sempre nos lembrar a quem servimos, a quem estamos servindo, quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor é o vitorioso, é aquele que venceu por nós. Oh Senhor, nos ajude e nos abençoe, que a Tua paz, ela permaneça nos nossos corações e que possamos viver, Senhor, realidades espirituais nesta vida cotidiana e que possamos caminhar, Senhor, de acordo com a Tua vontade e possamos ser consolados, possamos ser abraçados, possamos ser dirigidos, possamos ser, Senhor, oh Deus, direcionados a toda bênção, a Tua voz, a Tua verdade, Senhor, ao plano que o Senhor tem na vida de cada um de nós, como igreja. Senhor, nós oramos para que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós, para que a Tua direção, para que aquilo que o Senhor espera de nós, nós possamos compreender, entender e acatar, que possamos servir ao Senhor, possamos servir de coração, buscando as coisas espirituais, aquilo que o Senhor deixou para a igreja de Cristo na terra.
terra. Deus Todo-Poderoso, é a oração que fazemos na tua presença, certos de que a tempestade passa, Senhor, certo de que o sol brilha outra vez, certo que a noite vai passar, que o dia vai amanhecer, Senhor, e nós estaremos de pé para glorificar e louvar o teu eterno e santo nome. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus nós oramos, em nome dele nós te agradecemos. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós não somos daqueles que andam para trás, nós somos daqueles que avançam, diz a palavra de Deus. E o Senhor Deus diz que Ele tem prazer na alma que tem fé, na alma que não retrocede. Então, queridos, olha, nós estamos no lugar certo, fazendo o que devemos e na hora certa. Nós estamos na presença do Senhor, Ele é fiel e vai nos sustentar. Amém? Amém. Eu tenho certeza que eu ouvi um amém aí seu. Glória a Deus. Nós vamos agora consagrar dízimos e ofertas. Eu peço que você tome na sua mão e me acompanhe nessa oração de consagração ao Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, nós trazemos na tua presença nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor, como um ato de amor, de obediência e de fé. Fé porque sabemos que o Senhor há de suprir nossas necessidades, que o Senhor há de nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, que cada dizimista e ofertante seja amplamente abençoado pelo Senhor, amplamente, meu Deus. E que o Senhor também estenda a tua mão e abençoe cada casa que contribui com as cestas de assistência às famílias necessitadas da nossa igreja. Que o Senhor os alargue, que o Senhor os supra com muita abundância, porque são pessoas que dividem o que tem, Senhor, e são esses que o Senhor busca para cumprir a tua vontade. Pai, muito obrigado, que a tua bênção recaia sobre cada um e consequentemente recaia sobre esta casa, sobre esta igreja que humildemente tem tentado, Senhor, caminhar no chamado e na direção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu não canso de falar isso, né? Porque é tão bom dizer louvado seja Deus, não é? Uma vez um pastor disse, para cada uma palavra de reclamação nós deveríamos ter 10 expressões de louvor a Deus, não é verdade? Então, que o nosso vocabulário seja cheio de gratidão, cheio de expressões de agradecimento a Deus, porque eu sou muito grata a Deus por poder estar falando com vocês, cultuando com vocês. Isso é uma bênção na minha vida muito, muito grande. Eu quero dizer que nós, como igreja, estamos nos preparando e para assumir o nosso papel frente a essa situação que vivemos. Quero dizer com isso, com respeito ao novo modo de vida, de segurança, de distanciamentos, de uso de máscaras e de muito amor, não é? Nós estamos empenhados no nosso MDA, que é máscara, distanciamento e amor. Essa é a sigla que mostra como será a nossa volta aos cultos presenciais. Todos vocês já sabem, e é dito isso, que a vida vai demorar um pouquinho ainda a ser uma vida como nós já vivemos anteriormente. Até esse vírus não ser completamente dominado, né, controlado, até a todos brasileiros terem acesso à vacina, que é um direito de todos nós, nós vamos ter que lidar com algumas limitações de contatos, algumas limitações físicas. Frente a isso, nós como igreja estamos nos preparando e procurando não usar de nenhum tipo de improviso, mas procurar ter um método muito seguro, o melhor que pudermos alcançar, para que ao cultuar a Deus de maneira presencial, todos nós estejamos num ambiente que nos traga e nos dê a segurança. Dê a mim e a você a segurança a qual nós temos o direito de ter. Então é assim que nós estamos fazendo. Ontem nós tivemos uma reunião muito abençoada, nós tivemos um momento com todas as pessoas que trabalham na igreja, tratando exatamente desses procedimentos, mostrando exatamente como nós vamos nos portar. Então nós teremos
um método de trabalho, né? Então nossos cultos serão pautados por toda essa dinâmica que é pedida e exigida por órgãos governamentais e científicos. Nós teremos todo o cuidado para que o nosso ajuntamento seja para melhor e não para pior. Queridos, nós não queremos ser contados com aqueles que, ao se reunirem, produziram morte, produziram doenças e produziram momentos de muita dor e de muita apreensão. Nós queremos que os nossos cultos, os nossos ajuntamentos, em primeiro lugar, glorifiquem a Deus e não tentem a Deus. Nós não queremos tentar o nosso Deus, nós queremos louvar e cultuar o nosso Deus. Em segundo lugar, nós queremos que os nossos cultos promovam ambiente de vida em todos os sentidos, tanto a vida espiritual e agora também a vida física. E isso requer de nós um esforço de pesquisa, um esforço de adequação e, acima de tudo, a certeza de que toda a igreja estará abraçando esse método, abraçando esse modo de nos comportarmos diante da presente situação. Queremos também dar bom testemunho de Cristo Jesus. Queremos mostrar a esse mundo tão necessitado da graça, do amor, que o cristianismo é algo amplo e que ele promove o bem em todas as esferas da vida humana, né? Não apenas a espiritual, porque a espiritual é a principal, mas as outras áreas da vida das pessoas importa a Jesus Cristo, importa ao Senhor, e o Evangelho, ele tem preceitos para isso. Por isso, MDA, máscara, distanciamento seguro, aquele distanciamento de 1,5 m a 2 metros, e amor. O amor é o ingrediente que dá vida a esses dois primeiros. Eu uso máscara porque eu amo o meu próximo, porque eu penso nele, porque não quero ser veículo de transmissor de não saúde a ele. Eu amo e por isso eu mantenho distância. Por isso eu mantenho o meu irmão, a minha irmã distante de mim. Porque eu amo, eu não a vou abraçar. Porque eu amo, eu não vou transgredir esse espaço de segurança para que ele também tenha saúde, ele também tenha vida. Então, não se esqueça, nós vamos repetir isso muitas vezes. MDA, máscara, distanciamento e amor. Assim que nós iremos, quando retomarmos os nossos cultos presenciais, nós iremos praticar, fazer, falar e viver. Porque sim, todos queremos voltar. Porque sim, a impressão que dá é que a gente já quase que não aguenta mais. Porque sim, nós queremos fazer o que já fizemos durante toda a nossa vida de igreja. Mas nós não podemos destruir ou negar o entorno e o que está acontecendo. Então nós temos que ser cautelosos. Nós tínhamos a esperança de que a volta aos cultos presenciais ela poderia acontecer assim bem rápido, né? Mas os últimos números e as situações que estão sendo postas, nós não sabemos como que as coisas se darão, mas não importa, nós estamos nos preparando, sua igreja está pensando intensamente sobre isso. E também nós vamos agora começar com nossas atividades, os nossos ministérios, os nossos cultos de grupos, as nossas reuniões, elas vão começar agora a acontecer a todo vapor, porque nós somos igreja e vamos continuar com a nossa vida de igreja, promovendo a você e a mim o melhor da vida espiritual que a gente pode alcançar. Então prepare-se, março será um mês de muita coisa acontecendo, faça parte disso, aproveite as oportunidades e o Senhor é conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela minha vida, louvado seja Deus que, a despeito de toda situação, de toda circunstância adversa, o Senhor tem nos mantido de pé. Deus te abençoe. Vamos agora ouvir a palavra que certamente
certamente falará ao nosso coração e nos alimentará. E na quarta-feira estaremos unidos agora para cultuar a Deus no nosso culto de propósito, no nosso culto de oração. Deus nos abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, que a paz esteja convosco. Um ótimo domingo para você, para sua família. Espero que todos estejam bem, sempre na presença e no temor do nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 42, nós leremos o versículo 1 e o versículo 2. Amém? E vamos orar, como é de nosso costume, para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Feche seus olhos nesse momento e peça a Deus para que a sua palavra chegue ao seu coração e também dos nossos irmãos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que a sua palavra possa trazer aos nossos corações o alento, o alívio, a exortação, o consolo e edificação. Pedimos que faleis com cada um dos nossos irmãos. Assim nós oramos nesse domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 42, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? São 2 versículos curtos, e até por isso eu gostaria de ler de novo com os irmãos. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Amém. Nós bem sabemos, meus irmãos, que Deus ele nos criou e não nos criou para vivermos sozinhos. Se você se lembra bem, lá no início da Bíblia Sagrada, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Seja na vida familiar, na vida social, seja na nossa vida de fé, todos reconhecemos a importância de estarmos juntos, de estarmos uns com os outros. Nesse tempo que nós vivemos especificamente, nós temos percebido a cada dia como faz falta vivermos uns com os outros e a importância que a comunhão dos nossos irmãos faz nas nossas vidas e como que essa comunhão faz falta. Estamos há praticamente 1 ano sem nos encontrarmos coletivamente para adorarmos a Deus. Ou seja, estamos há 1 ano afastados da adoração comunitária, algo que sempre marcou a nossa vida, a nossa caminhada de fé e algo que irá voltar ao normal e continuará marcando as nossas vidas. Mas fato é que nesse tempo estamos vivenciando uma separação que nunca antes havíamos vivenciado. Porque quando nós estamos na igreja, nós somos edificados pela pregação da palavra, pelos hinos que cantamos e pela presença de Deus revelada em nós, através da vida de cada irmão e de cada irmã. Mas a Bíblia, apesar de destacar o aspecto comunitário, o aspecto de comunhão uns com os outros, como nós bem lemos, Deus dizendo não é bom que o homem esteja só, a Bíblia também destaca a importância de termos momentos a sós com Deus. E é da vontade dele, meus irmãos, que tenhamos esses momentos. Jesus, o nosso exemplo maior, o Senhor das nossas vidas, o Salvador, Jesus Cristo passou por essa experiência inúmeras vezes. Por mais que sempre estivesse cercado de pessoas, e Jesus tinha uma vida muito requisitada durante o seu ministério público, ele se dedicava, em vários momentos, se dedicou a encontrar lugares de solidão, lugares em que ele poderia ficar sozinho, a sós com ele e a sós com Deus. Não porque a solidão seja algo bom em si, nós sabemos que não é assim.
Mas em alguns momentos essa solidão, esse afastamento, essa quietude será necessária para colocar as nossas vidas em ordem e também as nossas prioridades em ordem, não é mesmo? Em Mateus, no capítulo 14, versículo 13, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Olha só o que está escrito aqui. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, afastado de todos. O texto é muito claro em dizer a importância que Jesus dava a esses momentos de solidão e de afastamento. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, afastado de todos. Para Jesus, nesse momento, e depois eu gostaria que os irmãos lessem esse texto e o texto que vem imediatamente antes, nesse momento a solidão para Jesus era extremamente necessária. Ele havia acabado de receber a notícia de que o seu primo, aquele que o batizou, o último dos profetas, João Batista, havia sido morto. E num momento como esse, após receber uma notícia dessa, a solidão pode ser a companheira mais necessária e mais desejável. Pode ser a melhor companheira. Um pouco depois, ainda no capítulo 14 de Mateus, Jesus novamente despede-se das pessoas para ficar sozinho em oração. Em Mateus 14, versículos 22 e 23, está escrito assim: Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, sozinho. Se Jesus necessitava de momentos para ficar sozinhos, a fim de meditar e orar e a fim de buscar a face de Deus, quanto mais nós, meus irmãos, precisamos desses momentos, não é verdade? Eu posso dizer que, assim como Jesus, todos nós estamos sempre acompanhados. Talvez você pense, mas eu não sou tão popular como Jesus foi. As pessoas não estão atrás de mim para receberem ensinamentos e milagres. De fato, isso não acontece com você e nem comigo. Mas quando nós olhamos a história de Jesus, nós percebemos que Jesus, ele foi alguém muito requisitado e muito procurado, alguém do qual as multidões e as pessoas se interessavam. Jesus também tinha companhia não apenas daqueles que o amavam e daqueles que queriam aprender dele, mas também dos seus inimigos, daqueles que o queriam preso e morto. A vida de Jesus foi uma vida intensa. Em 3 anos, Jesus fez muita coisa. Se consolidou perante os homens como Filho de Deus, foi amado, foi traído, foi acusado, entregue e morto, até que ao 3º dia ressuscitou. A vida de Jesus foi extremamente intensa e acompanhada de pessoas, ou seja, Jesus estava cercado de gente o tempo inteiro. E por conta disso, ele necessitava de momentos de estar só, consigo mesmo e também com Deus. Não significa que ele não valorizava a companhia das pessoas, não significa absolutamente que Jesus estava cansado de tudo, mas que a sua alma necessitava de descanso, de recarregar as energias. E como Jesus fazia isso? Se afastando das pessoas, para orar, para meditar, para estar só consigo mesmo e com seu Pai que o tinha enviado. E se Jesus precisou de tudo isso, nós também precisamos e devemos seguir o exemplo de Jesus. E como eu disse há pouco, eu posso dizer que, como Jesus, nós também estamos sempre acompanhados. Não apenas de pessoas, mas também de coisas. Nunca estamos sozinhos. E mais uma vez eu quero reforçar que a solidão em si não é algo bom. Não é desejável. A solidão não é um objetivo maior das nossas vidas. Ninguém nasce, ninguém cresce, ninguém chega à vida adulta
desejando estar sozinho e longe das pessoas. Não, a solidão não é algo bom em si. A Bíblia nos ensina que devemos procurar a companhia do próximo, a comunhão uns com os outros. É por isso que a nossa vida de igreja, de comunidade de fé, a nossa vida comunitária faz tanta falta. Foi para isso que Deus nos criou, para não estarmos só, mas para estarmos em comunhão uns com os outros. E como nós lemos lá no início, para reforçar essa ideia, Deus disse assim na criação: não é bom que o homem esteja só. Mas você sabe que o cultivo de uma vida espiritual, devotada a Deus, depende também, e talvez até depende principalmente, de momentos de afastamento. Momentos em que nós deixamos os nossos afazeres, as nossas atribuições, momento em que nós podemos nos afastar das pessoas e das coisas e nos dedicarmos, por mais breve que seja esse tempo, à meditação, à oração, ao jejum e à leitura da Palavra de Deus. Em algum momento a nossa vida, meus irmãos, ela deve ser simplificada, ela deve ser reduzida, ela deve ser afastada das inúmeras distrações deste mundo. Eu creio que hoje, mais do que em outros tempos, nós estamos carregados de distração. Para todos os lados que nós olhamos, para onde os nossos olhos viram, há distração. A vida online, por exemplo, por meio da comunicação instantânea, está cansando a nossa alma. As demandas, os irmãos bem sabem, não acabam nunca. No meio dessa pandemia, por exemplo, para muitos, o trabalho se intensificou. Ao mesmo tempo que esse tempo que nós vivemos foi prejudicial para algumas pessoas que perderam os seus trabalhos, não devemos também ignorar que muitas dessas pessoas também tiveram os seus trabalhos multiplicados e estão cansadas e sobrecarregadas. A nossa casa, que há não muito tempo sempre foi de alguma forma um refúgio seguro em relação às coisas externas, ou seja, um lugar em que você entrava, fechava a sua porta e deixava o mundo lá fora, agora é uma extensão do seu trabalho. A sua casa, que era um lugar de descanso, virou um lugar de aulas online todos os dias e nós estamos cansados, estamos esgotados com essa situação. As exigências que colocam sobre nós são altas demais, não são? Não há mais horários no mundo atual. As notificações chegam a todo instante. O WhatsApp tem mensagens às centenas todos os dias e mensagens não lidas e que precisam ser lidas. Existe sempre aquela sensação de que o mundo corre e se nós não corrermos com o mundo, estamos sempre devendo alguma coisa e estamos ficando para trás. Quando nós nos ligamos aos noticiários, as notícias são as piores possíveis. A morte nunca esteve tão perto de nós e o descaso com a vida nunca foi tão escancarado. Para onde nós viramos os nossos olhos, o que nós encontramos, meus irmãos? Encontramos destruição, maldade, intolerância e violência. E essa avalanche de coisas nunca termina. Nunca termina. É por isso que estamos cansados, esgotados. É por isso que a ansiedade ocupa o nosso coração, o medo do futuro não sai das nossas mentes. É por isso que estamos com as nossas almas sobrecarregadas. A televisão que está sempre ligada. O ódio que nos consome vem pelo Facebook.
as mentiras diabólicas e orquestradas que nos enganam, que chegam pelas correntes do WhatsApp. As vidas perfeitas que nos deprimem são trazidas também pelo Instagram. E no meio de tudo isso, como está minha alma? Está cansada. Eu posso usar, por exemplo, as palavras de Fernando Pessoa, o poeta, quando ele diz assim: minha alma está cansada da minha vida. Ou ainda como diz o Salmo 42, na continuação do texto que lemos no início dessa pregação: por que estás abatida, ó minha alma? Pergunta o salmista. Por que te perturbas dentro de mim? E no meio de tudo isso, precisamos fazer alguma coisa. Não podemos ignorar os tempos que nós vivemos, não podemos nos alienar voluntariamente das notícias ruins, não podemos virar negacionistas ou pessoas que não se importam com a vida dos outros e nem virarmos cínicos ao ponto de dizer: ah, mas a morte sempre esteve presente, as pessoas sempre morrem. Não podemos ser assim. Mas estamos com as almas cansadas e precisamos fazer alguma coisa para que as nossas almas descansem. E esse é o sentimento que Fernando Pessoa tem quando escreve esse poema. Quando ele diz: a minha alma está cansada da minha vida, e também é o sentimento do Salmo 42, que faz uma pergunta: por que estás cansada, ó minha alma? Por que estás abatida dentro de mim? E o que fazer no meio disso? Não nos resta a contemplação por si só, o afastamento por si só, o cinismo, como bem eu disse. E sabem, meus irmãos, pode parecer contraditório ou estranho, dado o tempo que hoje nós vivemos de separação, mas talvez, e eu gostaria que você pensasse e considerasse isso comigo neste domingo, talvez nós precisamos um pouco da solidão. Talvez nunca precisamos tanto como nesses tempos de procurarmos, assim como Jesus fez, tempos solitários para recarregarmos as energias das nossas almas. Talvez não nos afastarmos das pessoas, porque a convivência com as pessoas é benéfica. Mas dados os tempos que nós vivemos em que não podemos e não devemos, como cristãos, estar próximos uns dos outros como sempre estávamos, precisemos talvez nos afastar mais das coisas que estão sempre ao nosso redor. Os irmãos bem lembram que eu disse que nesse aspecto nós nos parecemos com Jesus, estamos sempre cercados de gente. Mas hoje há algo maior do que isso, estamos sempre cercados de coisas. Cercados de coisas. E coisas que são trazidas hoje, principalmente pelo uso excessivo da tecnologia, que faz com que fiquemos ligados o tempo inteiro, que faz com que compremos o tempo todo, que faz com que tenhamos frustrações o tempo inteiro e nunca desligamos, até mesmo na hora de dormir, nunca estamos desligados. E você sabe que o que me causa maior estranheza é que, apesar desse tempo de morte e de tristeza e de pandemia que nós vivemos, a maioria das pessoas parece estar vivendo normalmente. Existe a naturalização da morte. Existe o cinismo do descaso pela vida. Não há preocupação com os que sofrem, com os que padecem, mas isso é normal. Porque Jesus disse certa vez que o mundo jaz do maligno. Por isso é esperado essa reação.
Porque o mundo que nós vivemos é um mundo mau, como Jesus mesmo disse. Há a famosa pergunta na Bíblia que diz: quando virá o Filho do Homem, por acaso achará fé sobre a terra? Mas, se o mundo naturaliza a morte, se o mundo está ocupado com seus afazeres, é triste admitir, mas a igreja, os crentes, aqueles que deveriam ser diferentes, também estão vivendo como se nada tivesse acontecendo, vivendo quase que plenamente satisfeitos com essa realidade que nós estamos. Muitos cristãos, assim como as pessoas do mundo, parecem muito satisfeitas com as suas vidas. Mas você sabe que nós somos chamados a uma vida diferente, não somos? Porque somos filhos de Deus. Somos chamados não a uma vida de distrações, uma vida de excessos, uma vida de descaso com a vida, mas somos chamados a uma vida de quietude e simplicidade. Talvez esse seja o chamado, sabe, que Deus tem para você hoje, o chamado que você tanto esperou de Deus. Porque quantas vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer da minha vida? E a gente fecha os olhos e fechamos os nossos ouvidos e não ouvimos aquilo que Ele tem a nos dizer. E quem sabe, esse seja o chamado de Deus para você, a uma vida de quietude, de solidão voluntária, uma vida de simplicidade. Talvez Deus espera que demos um basta ao exagero das distrações. E que nós, como crentes, meus irmãos, reaprendamos os caminhos tão clássicos da espiritualidade cristã, que são os caminhos da quietude e da simplicidade diante de Deus. Desse modo, estando silenciados e com os ouvidos abertos diante de Deus, nós poderemos, sem dúvida nenhuma, obter as riquezas de uma rica vida espiritual. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus, em alguns momentos, se cansava de tanto movimento, se cansava de ser requisitado o tempo todo. E ele não esperava que as pessoas chegassem a ele e dissessem: Senhor, o Senhor quer descansar, porque as pessoas não fariam isso. Na verdade, Jesus chegou a ser interrompido algumas vezes enquanto descansava para atender às necessidades das pessoas, não é? Por isso Jesus, ele tinha um compromisso consigo e com Deus. Em alguns momentos, ele se retirava, se afastava das pessoas para cultivar a sua vida espiritual, porque ele sabia que sem esse afastamento, sem o cultivo dessa espiritualidade e dessa relação com Deus, ele não encontraria forças para estar de novo no meio do povo. Por isso, a palavra de Deus diz e dá a nós alguns conselhos. E o grande conselho que a palavra de Deus nos dá hoje é: retire-se do mundo todo dia para um lugar privado. Pode ser por 20 ou por 30 minutos, o tempo que você conseguir, para um cômodo da sua casa ou para um local do seu trabalho. Não precisa ter um espaço magnífico, específico, silencioso para isso, porque muitos de nós não temos esse privilégio. Mas durante esses 20 ou 30 minutos diários, procure o afastamento, o silêncio, assim como Jesus fazia. Procure se afastar das coisas e das pessoas, desligue o seu telefone ou deixe-o longe das suas mãos. Nesse tempo, medite num texto da Bíblia, fique em silêncio e pense na palavra que você acabou de ler. Ore a Deus, sem reservas, sem palavras prontas, sem grandes preocupações. Converse com Deus por meio das suas próprias palavras.
e Ele estará pronto para te ouvir. Ainda durante esses 20 ou 30 minutos, silencie a sua boca, o seu coração e a sua mente, e ouça Deus falar com você. Procure a Deus de modo regular. Não faça isso apenas uma vez na semana, mas procure ser disciplinado e disciplinada nessa atividade, nessa disciplina espiritual. Procurando a Deus regularmente, você automaticamente vai diminuir as suas distrações. E quando você perceber, estará lendo mais a Bíblia, estará lendo livros edificantes, ouvindo hinos espirituais, se retirando para estar com Deus e jejuando e orando como Jesus fazia. Depois de fazer isso, faça como Jesus fez. Volte para estar com as pessoas. Equilibre sua vida. Busque na solidão a face de Deus. E resplandeça a glória de Deus no meio das pessoas. Que Deus possa nos abençoar e nos dar esse encorajamento de, em tempos tão ocupados e com tantas distrações, que possamos ter a coragem de voltarmos à quietude e à simplicidade do Evangelho, que é o cultivo de uma vida de afastamento e uma vida espiritual. Não vamos nos afastar das pessoas, mas durante algum tempo do nosso dia, precisaremos fazer isso para estarmos juntos de Deus e seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. E assim, eu tenho certeza que seremos edificados e estaremos todos juntos, ansiando e desejando para o dia que em breve chegará de estarmos juntos na casa do nosso Pai. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós ouvimos a sua palavra e percebemos no exemplo de Jesus Cristo a importância de cultivarmos a nossa vida espiritual. Nós reconhecemos que a vida no meio das pessoas, a vida comunitária, é um desejo que o Senhor tem para nós. E como isso é edificante. Mas se quisermos ter um equilíbrio, também temos os nossos olhos abertos para a importância de uma vida de solidão, quietude e simplicidade. E se Jesus é o nosso exemplo, faremos como Ele fez. Estaremos juntos a Ti. Oraremos e meditaremos na palavra de Deus. Silenciaremos as nossas bocas para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E com as nossas almas menos cansadas e mais consoladas, voltaremos para o convívio das pessoas, exalando o doce perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos e pedimos que nos dê disciplina, foco e objetivos de estarmos cada vez mais longe das distrações que esse mundo nos dá e mais perto de Ti. Assim oramos em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertou
livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento e vamos todos nos despedir recebendo a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma semana de paz na presença dele. Em nome de Jesus.